para aspectos mais, assim, digamos, folclóricos, assim, e pitorescos do seu livro, assim, você aprendeu húngaro para escrever o livro? Como é que foi sua pesquisa para o romance? Te deu muito trabalho? Você aprendeu receitas de pratos húngaros? Estudou botânica? Já tinha alguma relação com essas coisas? Estudando tão a fundo assim o comunismo dessa época, você também teve suas próprias convicções em relação ao socialismo abaladas? Me fala um pouco sobre esse processo de... Bastidores do Íris. Bom, o húngaro é impossível, é uma língua que não dá para aprender. A sua mãe fala húngaro? Ela fala. Tá. Meu sonho seria aprender húngaro, mas eu acho que é um sonho que eu não vou realizar. Eu conversei muito com um cara que tem um blog de húngaro no Rio Grande do Norte, que é um professor que foi dar aula de português na Hungria, ele conseguiu aprender húngaro, então ele me ajudou muito, ele me ensinou várias características da língua húngara. Os pratos húngaros, eu sou apaixonada por papoula, então a paixão da Íris pelo doce de papoula é uma paixão minha. E eu sei fazer, eu gosto, adoro cozinhar. Para mim a comida, sei lá, a comida é tão importante quanto a literatura na minha vida. Eu sou, às vezes até mais. Eu gosto muito de comer, gosto muito de oferecer comida para as pessoas, de receber as pessoas em casa, de cozinhar para as pessoas. É uma tradição da minha família e parece que na Hungria comer é muito importante. No Brasil também, né? Comer. Para o ser humano em geral. Para o ser humano em geral. Comer é muito importante. Literatura talvez não seja, mas comer acho que é. Mas essa coisa da cozinha é um tipo de literatura, né? De você criar comida e tal. E eu admiro muito quem cria comida. Então fui atrás de receitas, sim. Eu fui ao mercado húngaro quando eu estive em Budapeste. E é fascinante aquele lugar, os temperos que tem lá e tal. E quando eu li a autobiografia do Sándor Márai, ele fala muito sobre comida também, fala que a casa onde ele morava foi ocupada justamente por um destacamento do exército alemão que usava a casa dele para depositar farinha. Então, uma coisa que acontece no livro aconteceu com o Sándor Márai. Então, a comida é muito, muito importante para mim. Daí, que mais que você perguntou? Das orquídeas. Das orquídeas eu tive que estudar pra caramba, não entendo nada de botânica. Então, conheci uma pessoa, a Nanda Apple, que é repórter da Globo, que me levou num orquidário, me explicou tudo sobre as orquídeas. E eu fiquei estudando muito. Agora eu tenho algumas orquídeas em casa e tal. E do comunismo, bom, eu fui uma jovem comunista, se é que se pode dizer isso, né? E fui, sim, me desencantando com o comunismo, mas apesar de que a minha tradição nunca foi stalinista, é sempre trotskista. Mesmo assim, eu também me desencantei e hoje eu me declaro uma pessoa de esquerda, mas não comunista. Acho que não faz sentido. Para mim, dizer que você é comunista hoje, eu acho que é meio anacrônico. Então, eu me declaro uma pessoa de esquerda, mas muito desencantada também, muito desencantada, não só com a esquerda mundial, como com a esquerda brasileira. Muito. Mas eu continuo. Um desencantamento não tem fim, né? Clara, no seu livro, não tem muita comida, que eu me lembro, que tem uma preocupação muito grande com a barriga, inclusive. Não, mas ela come várias besteiras. A mãe dela tem a preocupação com a barriga dela. Isso. A mãe dela é uma chata. A mãe dela é uma chata, tipo, quer que ela esteja magra. Mas você repara, todas as vezes que aparece a Eva comendo, é só besteira. Tem uma hora que ela come um brownie, tem uma hora que ela come um milkshake, uma hora que ela come um croque monsieur. Porque tem esse dilema, né? Tipo, ela tem uma preocupação com a barriga, que não é uma preocupação... não, ela come Nutella, eu acho. Mas uma hora com a mãe, ela fala assim, você não pode comer isso. Ela não vou comer porque me faz feliz. Ela come um chocolate, alguma coisa assim. E qual que é a sua ligação com a política? Com política? Ah, eu adoro. Você adora? Mas você adora como um prato...
de todo dia ou como algo que você só vai consumir numa ocasião especial? Não, a eleição é mais forte, mas eu acho uma coisa viciante. Eu acho política viciante, eu acho super interessante. E eu concordo com aquilo que falam, que tudo é política, né? Tipo, a minha relação com comida, por exemplo, é meio de direita, porque eu só como carne e... Como assim? Quem gosta de carne é de direita? A minha comida... É tipo meio intelectual, meio de esquerda. Carne é de direita. Não, por exemplo, a Bela Gil é uma comida de esquerda. Eu como uma comida, eu voto, eu fico colocando no Facebook fora Cátia Abreu, fora agrotóxicos, mas eu fico comendo hambúrguer. Então, cheio de agrotóxicos. Cheio de químicas e tal. Química. Então, eu sou a esquerda caviar da comida. Porque minha comida é uma comida, tipo, super... Não, mas assim, é interessante, porque a comida, tipo, você repara que a Pizza Hut, ela super financia o Partido Republicano americano. Então, super tem a ver. Mas eu só como besteira, eu adoro política, eu me entusiasmei muito com as eleições, Você se entusiasmou com as eleições? Nossa, fui linchada, você não viu? Mas, não vi. Conta como foi isso. Então, como eu votei na Marina no primeiro turno, eu sou apaixonada pela Marina. Você também, né, Noemi? No primeiro turno eu votei. Eu espero me filiar à rede. No segundo turno eu ia votar nulo, mas eu fiquei um pouco assustada com o antipetismo raivoso, que eu acho que assim, eu nem curto o PT, mas eu fico assustada com o antipetismo. Eu acho o antipetismo uma coisa um pouco assustadora. E tinha muito antipetista no meu Facebook. Só que aí era uma coisa doida, porque essa galera, tipo, que é até esse povo, jovens do mercado financeiro, jovens, dessas pessoas um pouco do livro, assim, jovens que estudaram em colégio de elite. Essa gente, eles acham que a Dilma é comunista, eles acham que a Dilma é de esquerda. E eu comecei... Guerrilheira, né? Guerrilheira, matou gente. Fora de São Paulo, tipo esse assunto. E eu comecei com um discurso, tipo, a Dilma é de direita. A Dilma, eu comecei com um discurso, assim, meio bebendo do, sei lá, Eduardo Viveiro de Castro. Assim, não, porque a Dilma é... E aí eles ficaram assim, gente, como assim? Eles tiveram um mindfuck. Eles tiveram um mindfuck. Tipo, a Clara tá dizendo que a Dilma é de direita. É difícil de explicar, né? E hoje a gente vê que eu estava certa, né? Uhum. As pessoas que eu lia, os blogs que eu lia, estavam certos, que eu repostava E você votou na Dilma no segundo turno? Acabei votando. E você já tá arrependida, que nem eu, ou não? Ah, sim, né? Mas assim, eu coloquei foto de perfil, eu e a Dilma, tipo, fiz montagem, eu e a Dilma. Você entrou na ondinha, coração valente. Eu super entrei na ondinha, mas eu entrei na ondinha por uma coisa, tipo, emocional, porque eu não queria, tipo, eu fiquei muito assustada com o antipetismo. Mas Não, eu acho que mais assustador é o Aécio. Gente, o Aécio, tipo, ele é uma pessoa bem... Ele é bem parecido com as pessoas que eu convivi em algum momento da vida, e eu acho isso bem assustador. Eu achei que o Aécio aparecia em algum momento do seu livro. O Aécio, o nome é Aécio? Não, o Aécio, ou alguém parecido com o Aécio, assim. Não, tem uma hora que eu falava assim, só que eu tirei isso da edição, porque eu achei que ia ficar um pouco datado. Que uma hora eu falava assim, ele com aquela carinha de juventude PSDB, com aquela camisa azul clara, com as iniciaizinhas, essa cara de juventude PSDB, que a Eva fala, tipo, ridicularizando alguém. Só que eu achei que podia ficar um pouco datado, aí eu tirei. Ah, não devia ter tirado, acho que é bom isso. Eu acho que é legal ficar datado também. Também, não sei, eu acabei tirando. E Noemi, você também, no ano passado a gente participou, né, a gente fez um projeto aqui no Fluxo que era justamente chamado Fluxo de Consciência, né, que vários escritores foram entrevistados para falar suas convicções ou falta de convicções políticas, né, e você falou também sobre esse clima de fla-flu que estava rolando, a gente falou acho que por volta de setembro, né, e parece que de lá para cá esse clima se exacerbou e está tomando, enfim, feições até assustadoras, né? Eu também fiquei extremamente assustada com as passeatas anti-Dilma.
eu vi muito medo tomando conta das ruas. Eu acho que foi uma coisa principalmente propiciada pelo medo. E eu acho que o medo está intimamente relacionado ao ódio. Eu acho o medo o pior sentimento da humanidade. Ninguém está livre dele, todos nós temos medo, mas acho que qualquer coisa que é mobilizada por ele é capaz de se tornar coisas assim, assassinas. O primeiro movimento de junho de 2013, ele foi positivo, né? Foi uma coisa de vamos pedir, vamos manter o preço como é que chama? Do ônibus. Ah, sim, é pelos 20 centavos. Vamos manter o preço da passagem, é pelos 20 centavos e tal. E foi mobilizador, mas rapidamente se transformou numa coisa contra, né, o próprio movimento que estava acontecendo. Então, esses de 2015 me assustaram demais. Para escrever o livro sobre a minha mãe, eu estudei muito o movimento de massas que aconteceu em 1946. Não, antes, em 1939, 8, na Alemanha, e me lembrou. Uhum. Existe um caldo aí, né, de fascismo fermentando, né? Acho um caldo de conservadorismo, de medo, mas uma coisa pior do que conservadorismo. Um negócio retrógrado humano, do pior do humano, né, sendo fermentado, aí, alimentado. Não só nas redes, mas no jornal também, eu vejo muito isso acontecendo. E agora eu estou contente, de certa forma, porque eu acho que o Cunha, ele está unificando todo mundo. Acho que as pessoas encontraram finalmente um inimigo comum e eu acho que ele está fazendo com que esse movimento das mulheres tenha adquirido uma consistência mais forte. Né, o fato de ele ser tão louco, de ele ser primitivamente, sei lá eu o quê, não sei que nome dá a ele, o fato dele ser primitivo... Ele é um usufrutuário, né? De ele ser tipo não sei... É um vilão bem clássico, um vilão, né? bem clássico, tipo um coringa, um gorila. Imagina... propor um projeto de lei que impeça as mulheres estupradas de terem acesso ao SUS, de elas terem que fazer um exame de corpo de delito para provarem que elas foram estupradas. Gente, eu acho que isso criou, sabe? É inacreditável, né? Então, que isso tenha sido proposto a sério. Então eu acho que isso nossa, tá legal, assim, o movimento das mulheres. Não só porque é um movimento legal, mas porque está criando uma unidade que, desde 2013, a gente não sentia. Uma unidade de pautas, né? Porque, porque as pautas de 2013 ficaram um pouco fragmentadas e dispersas, né? Parece que o Cunha unificou todas as pautas. Foi um negócio que aconteceu meio que espontaneamente, sabe? A revelia do que vinha acontecendo. Então, você vê como as coisas oscilam. Eu acho tão interessante observar esses movimentos da realidade, sabe? No meio de tanto conservadorismo, de repente surgiu esse movimento das mulheres com essa beleza, né?